Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2017. Confira o que é destaque no programa de hoje. Cefaz investiga uso irregular de óleo diesel pelas empresas do transporte coletivo. Deputados aprovam um projeto que aumenta ICMS para produtos considerados supérfluos. Para os empresários, o impacto pode significar demissões. Já para o governador, vai ajudar a melhorar a crise no estado. É para saúde, educação, é para segurança, é para o social, é para a produção, é para praticamente todo o governo, é para a segurança. Absurdo, filha manda matar e esquartejar a mãe no interior do Amazonas. O motivo seria o aluguel de uma casa. E ainda, depois de quase 3 meses, Brian Bremer, o fugitivo do IPAT, que ficou famoso na internet, se entregou à polícia. De acordo com o advogado, Brian fugiu porque pressentia que haveria uma rebelião e que temia pela vida. E as meninas do Iranduba dão mais um show de futebol e vencem um Grêmio no estádio da Colina. Jenny chutou bonito e marcou para fechar a vitória do Iranduba com esse golaço. 4-0. A gente mostra também os gols da 4ª rodada do Barezão. Após um escanteio cobrado da direita, a bola foi desviada no meio do caminho e sobrou para Jefferson Araújo, que livre empatou fazendo esse gol de letra. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h04, nós estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 992258767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E olha, uma denúncia aponta irregularidades na utilização do combustível pelas empresas de ônibus do transporte coletivo aqui de Manaus. Segundo o levantamento entregue à Secretaria de Fazenda do Estado, as empresas compravam diesel acima da quantidade que iriam usar e o excedente estaria sendo comercializado no mercado negro. 600 mil litros de óleo diesel, esse é o valor de combustível que as empresas de transporte coletivo deixaram de comprar em fevereiro de 2017, em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado faz parte do levantamento de compra de combustível feito pela Secretaria Estadual da Fazenda. Para o titular da Cefaz, a planilha indica que antes do fim da isenção do ICMS, as empresas compravam uma quantidade de diesel maior ao que era necessário para os ônibus circularem, o que deve ser investigado. Temos um forte indício que existe problema, uma vez que as quantidades, após o fim do benefício do ICMS, diminuíram significativamente. Se configurar que não houve utilização correta do benefício, o Estado vai tomar as providências cabíveis para reaver esse dinheiro que pertence à população. O assunto ainda vai ser analisado nos próximos dias na Câmara Municipal de Manaus. Um requerimento será enviado para a SMTU e as empresas, solicitando as notas fiscais da compra do diesel. A Câmara precisa ter prudência, cautela e se debruçar e investigar e passar isso de forma muito clara para a sociedade. Enquanto isso, o processo a respeito do pedido de suspensão do preço da passagem de ônibus continua em tramitação no Tribunal de Contas do Estado. A relatora do processo, a conselheira Yara Lins dos Santos, recebeu essa semana a resposta da SMTU sobre os questionamentos de irregularidades nas planilhas identificadas pela Cefaz em inspeção na sede da SMTU. A documentação vai ser analisada e só depois a relatora vai se manifestar sobre a suspensão ou não do reajuste. O prazo dado para a conclusão da análise não foi informado. E a Assembleia Legislativa aprova o aumento de 2% na alíquota do ICMS sobre produtos considerados supérfluos. A votação aconteceu na manhã de ontem e teve apoio da maioria dos parlamentares.
O aumento desagradou os empresários que acompanharam a sessão. Desde bem cedo, a galeria da Assembleia Legislativa estava lotada. Quem ficou de fora alega que foi tolhido do direito de se manifestar. E, mesmo de longe, fez barulho. Já aumentou passagem de ônibus, já aumentou o gás, já aumentou... Eu não sei tanto aumento assim, gente. Será que tem povo rico? Será que a gente mora aqui numa cidade rica? No plenário estava em pauta novamente o aumento do ICMS. O governo do estado enviou um projeto de lei que reajusta em 2% a alíquota do imposto sobre produtos considerados supérfluos. Por ser polêmica, a votação chegou a ser adiada por alguns dias e 5 deputados apresentaram emendas à proposta. Na medida em que aumenta 2% no diesel e na gasolina, aumenta o resto de todas as coisas que a gente faz uso diariamente. O deputado Serafim Corrêa questiona também a legalidade desse projeto de lei. Primeira, isso só pode entrar em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Segundo, não se aplica a operações interestaduais. E terceiro, gasolina, combustível, óleo diesel não são produtos supérfluos. Os deputados José Ricardo, Luiz Castro e Alessandra Campelo foram à tribuna tentar convencer os colegas a rejeitar o aumento. Mas, como o governo tem maioria na casa, o reajuste foi aprovado praticamente como queria José Melo. Esta é a forma que foi encontrada para que a gente possa chegar até o final do ano com as obrigações do governo, com as obrigações que atingem a essa população que paga essa conta. As lideranças empresariais que estiveram presentes na votação saíram indignadas. Infelizmente, os deputados não viram que esse alerta que nós estamos dando, nós não estamos contra o governo, não estamos contra os deputados, mas nós estamos fazendo um grande alerta, que aonde aumentou os impostos tiveram um problema muito sério da queda de arrecadação. E quando cai a arrecadação, nós perdemos pessoas e perdemos aquelas pessoas que estão agora nos ouvindo, que estão desempregadas e sabem que não vão conseguir um emprego nessa situação. A Ordem dos Advogados do Brasil concorda, diz que vai buscar reverter esse aumento na Justiça. A questão é a falta de uma norma definidora do que seria esses bens supérfluos, né? Que essa é a grande discussão aqui, né? Existem pontos que são incontroversos, a questão do tabaco, a questão do armamento. Agora, a questão do óleo diesel, da perfumaria, do sabonete, da bebida não alcoólica, o refrigerante, o suco, isso ser colocado como supérfluo é algo preocupante, especialmente a questão dos combustíveis. Dos 24 deputados, 12 votaram a favor do reajuste desse imposto. Veja agora como foi essa votação. Votaram a favor da proposta do governo Abdala Frache, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Dermilson Chagas, Doutor Gomes, Francisco Souza, Josué Neto, Orlando Cidade, Platini Soares, Ricardo Nicolau, Sabá Reis e Sidney Leite. Votaram contra Alessandra Campelo, Augusto Ferraz, Bosco Saraiva, José Ricardo, Luiz Castro, Serafim Corrêa, Sinésio Campos, Vicente Lopes, Vanderlei Dallas. Os deputados que não votaram, Adjuto Afonso e Carlos Alberto, por não estarem na casa, e Davi Almeida, por ser presidente da Assembleia. Sobre o reajuste, o governador José Melo informou que o dinheiro arrecadado será utilizado para o Fundo de Combate à Pobreza do Amazonas e que também vai ajudar o Estado a sair da crise econômica. O reajuste do ICMS começa a valer daqui a 3 meses, que, de acordo com a Cefaz, significa uma arrecadação extra de até 500 milhões de reais por ano aos cofres do Estado. E tudo o que for arrecadado deve ser destinado ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Esse fundo é para saúde, educação, é para segurança, é para o social, é para a produção, é para praticamente todo o governo, é para a segurança, é praticamente todo o governo. Esse reajuste de 2% do ICMS vale para 13 itens que, durante o projeto, foram considerados supérfluos, a exemplo dos combustíveis. O meu dever é manter o Estado em equilíbrio, né? E para eu manter o Estado em equilíbrio, eu tenho que ter recursos. Para eu ter recursos, eu tenho que ir tirar exatamente daqueles que têm, né? Agora, é uma falácia dizer que isso aí vai quebrar as empresas, etc., até porque essa contribuição não sai do bolso de nenhum empresário. É verdade, não sai do bolso de nenhum empresário mesmo. Sai do nosso mesmo, governador.
sai do bolso da população, porque o empresário ele vai repassar esse custo para todos nós. E esse custo não é só os 2% que foi reajustado, né? É todo o valor agregado e as cobranças de impostos incidentes em cima do ICMS, que é pago na origem e pago no final. Então, para a gente, esses 2% devem ficar em torno de 15% a 20% na ponta do lápis quando você soma aí todos os impostos, o valor do frete. E a gente deu exemplos ontem aqui de como você, por exemplo, leva um refrigerante para o interior do estado, que vai numa balsa, que vai aumentar o diesel, o impacto disso para a população ribeirinha, para a população como um todo, né? E o governador tem a intenção de aumentar em 500 milhões a arrecadação e investir esse dinheiro no Fundo de Promoção Social, que é administrado pela esposa dele, a primeira-dama do estado. Agora, pode surtir um efeito contrário. Em vez de aumentar a arrecadação, se a população não tiver poder de compra, o efeito vai ser completamente o contrário e o prejuízo pode ser até maior, porque se ninguém compra, os empresários vão começar a demitir. O momento não é interessante para fazer isso. E depois é preciso que de fato se defina o que é supérfluo, né? Combustível não é supérfluo. Não tem como. Não é supérfluo. Embarcação também não. Queriam, inclusive, colocar veículos utilitários como supérfluo, né? Enfim, e aí o que acontece? Uma das justificativas do governo do estado é para conter a história da crise. Só que o governo parece que não quer fazer a parte dele, porque a crise, quem provocou não fomos nós. Foi quem administra o dinheiro público. O nosso problema não é falta de dinheiro, não é esse o nosso problema. O nosso problema é a má utilização dos recursos. E aí o governo não quer cortar na própria carne, não quer cortar gastos, não quer diminuir cargos comissionados. E aí, no final das contas, é a gente que acaba pagando toda essa história. A fatura está vindo para o consumidor. 2%. Isso vai ter uma repercussão considerável. E aí o governo fala em conter a crise, em diminuir a crise, mas tomando medidas que podem representar o aumento do desemprego. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: aumento do ICMS vai parar na Justiça. A Assembleia aprova aumento de 2% no imposto estadual sobre a lista de supérfluos. A OAB e a oposição anunciam que vão à Justiça contra essa lei. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para sistemas Android e iOS. E dirigentes municipais de educação se reuniram nesta quarta-feira com o secretário de Educação Básica do MEC para tratar sobre planos de ensino e também conseguir soluções para os problemas enfrentados no setor. Cerca de 50 diretores participaram da reunião promovida pela União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, com o MEC. No encontro foram debatidos assuntos como a melhoria no transporte e merenda escolar. Para o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, essa oportunidade faz com que o governo federal conheça as principais necessidades da educação nos municípios amazonenses. Desde a época em que fui secretário de Estado de Educação aqui do Amazonas, a gente, por exemplo, discute o fator amazônico, que é algo fundamental para entender que a Amazônia é diferente de você fazer educação no estado de São Paulo, na Bahia, cada um tem as suas peculiaridades. Mas aqui o transporte escolar é um desafio maior, a merenda escolar é um desafio maior e uma série de outros itens são um desafio maior. Aqui a gente consegue discutir, entender melhor e começar lá através do Ministério da Educação a pensar políticas direcionadas para isso. O presidente regional da Undime, Edelson Penafor, afirma que essa aproximação é importante até mesmo para a elaboração do plano de ensino de cada município e também ajuda a conseguir mais verba para as escolas. Por exemplo, você levar uma realidade do município longínquo do nosso Amazonas aqui e levar toda essa demanda para o MEC. Você já consegue agora, hoje, resolver o problema mais reto, mais direto. Por quê? Porque o MEC já chama a Undime, que é representante desses secretários. Aí, com certeza, a partir daí, todos os programas, todos os projetos, todas as parcerias, elas ficam muito mais estreitas. Tem que comprovar um monte de coisa. E entre os milhares de prédios centenários no centro de Manaus, o antigo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, mais conhecido como Velha Jaqueira, se destaca como símbolo da educação jurídica do Estado.
Só que atualmente o local está em péssimas condições de estrutura. Por isso, ex-alunos da faculdade se reuniram no movimento Salve a Velha Jaqueira, que busca o apoio ao projeto de restauração desse prédio centenário. É andando pelos corredores da antiga Faculdade de Direito da UFAM que as lembranças dos ex-alunos começam a surgir. Aqui está um pouco da história de muitos advogados, delegados, promotores, procuradores e até juízes do nosso estado. A Velha Jaqueira foi fundada em 1909 e fica aqui no centro da cidade. Não se sabe muito bem por que o nome do prédio foi intitulado de Jaqueira. Alguns dizem que aqui na frente tinha uma grande jaqueira em que os alunos ficavam sentados debaixo da sombra e estudavam. Pois é, mas o que se sabe mesmo é que com o passar do tempo, esse prédio centenário acabou virando pó, está em ruínas. A Velha Jaqueira agora não dá mais frutos, está abandonada. As escadas, as salas, o auditório, a estrutura, tudo está comprometido. Júlio é da turma de 89. Quando visitou o prédio depois que foi desativado em 2012, ficou triste com o que viu. Mas não é a tristeza contemplativa, né? É aquela tristeza ativa, proativa. Por isso que nós criamos um movimento para que essa tristeza passe a ser alegria no futuro. Júlio e mais um grupo de ex-alunos se juntaram para revitalizar o lugar, que para eles é símbolo da educação jurídica no estado. E nós queremos dar uma destinação útil, fazendo o quê? Talvez um juizado especial para atender essa comunidade de ribeirinhos que chega aí. Há várias ideias, uma biblioteca viva, né, um centro de convenções, colocar aqui cursos de pós-graduação, tornar essa faculdade cheia de vida como ela já foi um dia. Os frutos da Velha Jaqueira querem retribuir. Raimundo, Edmilson e Eliezer eram colegas de faculdade. Eles acreditam que é importante chamar a atenção do poder público. Porque é uma caminhada pela busca da justiça. Então ela concretiza uma busca que faz parte de todos nós que passamos por aqui. Ele é o primeiro prédio da Universidade Federal do Amazonas, que é a mais antiga do país. Mais antiga instituição a ter curso das 3 áreas de conhecimento. Então, é muito valioso esse patrimônio, ele não pode se acabar. É uma coisa que a gente tem que lutar por isso, nós estamos todos envolvidos nisso para a revitalização da faculdade. O projeto Salve a Velha Jaqueira tem parceria com a Paróquia dos Remédios, mas para realizar qualquer obra por aqui é preciso da autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vou fazer um exemplo. Eu consegui com a firma de uma amiga minha para dar uma arrumada no telhado da minha igreja. Ela vem voluntariamente. Agora, para botar os andames aqui ao redor, para fazer os remédios, por exemplo, eu preciso de autorização do IFAM. Fazer um projeto e assim por diante. E aí vai esse dinheiro e aí fica difícil até para quem quer ajudar. Enquanto nada for feito, ainda deve demorar para que a Velha Jaqueira volte a dar frutos. E funcionários terceirizados da RCA que prestam serviços em hospitais e escolas fizeram manifestação na Câmara Municipal no bairro Santo Antônio por causa de atraso de pagamentos, vale transporte e vale alimentação. A manifestação começou do lado de fora da Câmara Municipal de Manaus, mas depois os funcionários da empresa RCA foram trazidos aqui para dentro da galeria. E olha só, eles lotaram a galeria. Tem gente aqui que está esperando uma posição dos vereadores com cartazes, com palavras de protestos. E também, do outro lado, existe muita gente. Nesse momento, no plenário da Câmara, existem algumas lideranças que estão lá embaixo, aguardando para falar realmente com os vereadores. A gente vai ouvir agora algumas das funcionárias da RCA, né, que são na maioria serviços gerais e merendeiras, também tem artífices, né, pessoas que trabalham em escolas públicas municipais que vão relatar quais são os problemas que estão acontecendo. Que problema você está passando? Eu vou fazer 5 meses, dia 7 de abril, que eu entrei na empresa. Desde que eu comecei, eu ainda não recebi nem
nem um centavo, não, nem um centavo do meu salário. Para dizer que eu não recebi, eu recebi 138, que eles me ligaram para eu comparecer na empresa para receber a parcela do 10º. Sem contar que eu fiquei novembro andando a pé, dezembro andando a pé, até o dia 10 de janeiro, questionando os vale-transporte. Eles diziam que depositava e não depositava. A dona Eleni, ela tá com o salário 5 meses atrasado, não tem vale-transporte, é um caso. Dona Francisca, a dona Eleni tirou férias, assinou o papel e não recebeu. Ontem eles ligaram e disseram que estava o pagamento de todas as merendeiras. Eu fui lá, não tinha um centavo na minha conta. Quer dizer, a gente está com as contas toda atrasada, está sem condições, precisa de uma mudança essa empresa. Por isso vieram todos aqui para a Câmara Municipal fazendo esse grande protesto. E agora eles vão ser levados para serem ouvidos pelos vereadores, que afinal de contas, né, não estão sabendo como lidar com essa situação. O que eles querem realmente é o direito que eles têm como trabalhadores. Qual é que é o retorno que a Câmara vai dar para essas pessoas que estão aqui, pelo menos nesse momento? Nós vamos sair daqui hoje da Câmara Municipal com a resposta com a empresa. Se a empresa não resolver até sexta-feira, nós vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar aqui os órgãos principais, a empresa, porque é o seguinte, como é que eu vou contratar a empresa que está há 2 anos dando problema e renovou o contrato da empresa ainda? Isso é uma falta de respeito. Tem dinheiro e cadê o dinheiro? Vamos cobrar, porque está errado, tem alguma coisa errada sim, vamos cobrar. E moradores da rua São Pedro, no bairro São Jorge, estão passando por uma situação complicada. Nessa rua tem um terreno que, segundo os moradores, está abandonado há anos. O local está servindo apenas para acúmulo de lixo, proliferação de mosquitos da dengue e, claro, esconderijo para os marginais. Confira. Estamos na rua São Pedro, no bairro São Jorge, para mostrar um problema em que os moradores estão enfrentando aqui todos os dias. Aqui tem problema de assalto, problema de saúde pública, por conta desse terreno aqui, ó. Que aparentemente a gente mostra que não tem problema nenhum, tá limpo, mas esse problema aqui já se arrasta há pelo menos um ano. E os moradores aqui estão preocupados com uma situação, uma delas é que esse ponto aqui, essa área, está servindo de esconderijo para bandido. Como a gente vai mostrar aqui, ó, o bandido pode se esconder atrás desse muro e de repente abordar uma pessoa aqui que vem passando na rua, na calçada, aqui na rua São Pedro. A outra situação é questão quando eu falei sobre a saúde pública, é que esse local aqui, olha só, está coberto de fezes, lixo, muita coisa ruim, inclusive o odor é muito forte aqui. Apesar de o proprietário limpar esse terreno aqui, mesmo assim ainda está trazendo problemas para você, de insegurança, de saúde pública. Muitos problemas, porque inclusive eu já presenciei assaltos aqui, o rapaz foi assaltado aqui na minha frente, a gente fica sem poder fazer nada. Até porque isso aqui já está abandonado, né? Ele foi limpo ontem, veio o pessoal da prefeitura e coletou muita amostra de larva de mosquito da dengue. É muita sujeira, durante a madrugada a gente fica aqui com uma total insegurança por causa da malandragem que passa aqui, que todo lugar tem, o negócio é complicado. Um dos problemas aqui é porque isso aqui fica aberto para bandido, aberto para qualquer tipo de situação. Inclusive, vocês já conversaram com o proprietário para colocar um tapume aqui. Essa seria a solução para vocês? Perfeitamente. Eu acho que não pode ficar assim abandonado, porque fica muito a descaso e está virando uma lixeira viciada, né? Viciosa aí. Aqui, a opinião é unânime com relação a esse terreno aqui. Afeta todos os moradores aqui esse problema aqui, né? Com certeza. O que vocês estão vendo aí não retrata a realidade que nós passamos nos últimos dias. Era um odor horrível de lixo podre. Vieram aqui os agentes de saúde, o Jack, nosso amigo aqui, assinou o papel e constataram que se tornou um foco de dengue, além do mau cheiro terrível, né, que nós passávamos todos os dias. Inclusive nós recebemos um vídeo, né, imagens desse local aqui até dias passados. Hoje a gente está vendo que foi limpo realmente, mas essa situação ela foi feita apenas agora. Em um ano de problema aqui, quantas vezes limparam dessa forma aqui esse terreno? Segunda vez, quando ele comprou, ele derrubou, tinha uns casebres aí, derrubaram, enfim. Então, as pessoas que passam aqui à noite já foram assaltadas, gente aqui assaltadas, que eles ficam aqui dentro desse covil aí.
A gente está aguardando uma resposta do poder público em relação a esse problema. E a população de Iranduba está reclamando de problemas de infraestrutura, falta de segurança e abandono de obras públicas. A 20 quilômetros de Manaus, o município de Iranduba, ao mesmo tempo que está tão perto do progresso, sofre com problemas que parecem ser de exclusividade de cidades longe dos grandes centros urbanos. O Iranduba está passando por um processo muito grande, politicamente, mas só que hoje o povo está sofrendo demais. Sem saúde, sem remédio, sem trabalho. A falta de infraestrutura e o deficiente atendimento à saúde são uns dos problemas enfrentados pela população. Nas ruas da cidade, há evidência que o município ainda não se recuperou do rombo de mais de 50 milhões denunciado na Operação Cauchi, deflagrada pelo Ministério Público em novembro de 2015, que resultou até na prisão do prefeito da época, Chinaik Medeiros. Empresários que estavam sendo extorquidos para continuar pagando propina, alguns empresários que pagavam propina porque realmente tinham interesse em vencer a licitação, enfim, envolvendo o prefeito municipal. Obras abandonadas no meio da cidade é um retrato da situação difícil vivida pelos moradores do município. Essa é a visão de quem vem visitar a Praça Três Poderes aqui no município de Iranduba. Com as obras paradas há mais de 2 anos, os moradores aqui do município pedem uma solução para o problema. Uma tristeza para a população, né? Porque a gente já não tem lugar para levar as crianças para se divertir um pouco, já que era o único lugar que tinha aqui e está desse jeito agora abandonado aí. Horrível, né? Porque vem as pessoas de fora, inclusive amigos nossos, visitantes que chegam e se deparam com isso, de outras administrações. Eu não sei essa nova administração o que vai fazer. Eles dizem, mas não sei se vão fazer. Estas imagens mostram como era a praça considerada cartão postal do município. Hoje, o local está abandonado. E tudo isso em frente aos poderes legislativo, executivo e judiciário. É difícil, olha, tanto para o pessoal da cidade toda, que isso aqui seria antes, era a diversão das crianças, que tinha parquinho, dos idosos. E hoje a população está na navios. Os jovens perderam seu único local de lazer e esporte na cidade. É ruim, né, pô? A gente chega aí no final de semana, né, querendo aproveitar, né? O final de semana aí não tem praça, não tem nada. Tem maior quadra aqui para poder brincar, é difícil pra gente. Outro grave problema é o aumento da criminalidade. Os constantes assaltos têm assustado comerciantes e moradores de Iranduba. Esta semana, o latrocínio que vitimou o ex-vereador e taxista João Lima da Silva, de 67 anos, revoltou a população do município. A Prefeitura de Iranduba informou que será feito um novo projeto para a reforma da praça que se adeque à nova realidade da administração e que este ano a Praça Três Poderes será entregue para a população de Iranduba. E 2 irmãs foram presas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com 12 quilos de skunk colados ao corpo. Quem vai trazer para a gente outros detalhes sobre este assunto é o Danilo Alves. Oi, Danilo, bom dia. Como a Polícia Federal conseguiu identificar essas irmãs? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar nesta quinta-feira, então. A Polícia Federal conseguiu identificar essas 2 irmãs, uma que tem 18 anos e a outra que tem 24, durante o posto de fiscalização mesmo aqui do aeroporto. Aquela famosa parte onde as pessoas vão até a sala de embarque. Foi o que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Essas 2 irmãs estavam tentando embarcar para Brasília. Então, elas, para tentar despistar ali a polícia, elas usaram vestidos grandes, vestidos longos, né? E colocaram essas drogas, eram tipo 10 volumes de drogas, que era maconha tipo skunk, segundo a Polícia Federal, coladas na barriga, no abdômen e também nas 2 pernas. Então, cada uma ficou com 5 porções, colocaram por cima o vestido e tentaram entrar aí nesse posto de fiscalização, passar pela fiscalização com essa droga. Só que não teve como, né? As pessoas desconfiaram, então chamaram os agentes da Polícia Federal que foram até lá o posto e aí verificaram tudo, realmente que elas estavam com essa droga e logo depois que elas foram detidas, perguntaram a elas por que, né, que elas estavam levando, para onde elas estavam levando, elas
afirmaram, elas confessaram que elas iriam levar essa droga para Brasília, que receberiam aí uma quantia de R$5.000 para poder realizar esse transporte. Bom, logo depois a Polícia Federal anunciou, lógico, a prisão das duas, e as duas foram levadas até a superintendência da PF, que fica no bairro do Dom Pedro, lá na zona centro-oeste da cidade, e elas vão responder pelo crime de tráfico de drogas, né? E também vão agora para o centro de detenção provisória, que fica na BR-174. Agora, Wilson, parece que está virando já prática comum, né? Porque nos últimos 2 meses, se a gente for perceber, muitas apreensões de drogas da Polícia Federal e também da Polícia Civil e Militar já foram vistas aqui. Nos últimos 2 meses, houve apreensão da Rocan com mais 2 mulheres, com malas que estavam cheias de drogas, e também de homens, pessoas que não são daqui, pessoas estrangeiras que saem dos outros locais para trazer droga para cá. Tudo a Polícia Federal, a Polícia Civil também verifica e identifica. As denúncias anônimas também são muito importantes para a polícia, para poder chegar até as pessoas que trazem ou levam essas drogas aqui do nosso estado. Enfim, o que se sabe é que até parece que está virando coisa comum, né? E agora essas duas jovens, que têm 18 e 24 anos, vão responder pelo crime de tráfico de drogas apenas pela coragem de tentar levar esse entorpecente para fora daqui, Wilson. Pois é, o Amazonas tornou-se aí a principal rota do tráfico de drogas, né, para o produto entorpecente que é produzido ali nos países fronteiriços, né, principalmente da Colômbia. Ou é muita ousadia dessas meninas, ou é muita leseira delas, né, imaginar que podem embarcar dessa forma. Ou também pode ser uma estratégia do tráfico, né, pode ser uma distração para que uma quantidade superior possa ser embarcada. E praticamente todos os dias a gente tem casos desse daí de gente tentando embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com droga, né, para o Sudeste, para o Nordeste e até para o exterior. Muito obrigado, até daqui a pouco, Danilo. E as bancas de revista da cidade agora são alvos de arrombamentos. No centro e nos bairros, os furtos são frequentes e os donos só acumulam prejuízos. O Emanuel Cardoso foi até o centro da cidade e conta mais detalhes para a gente. Nós estamos aqui no centro de Manaus para mostrar um problema que tem sido cada vez mais frequente por aqui: o arrombamento das bancas de revista. Aqui na banca do Seu José, por exemplo, a gente tem as marcas dos consertos que ele precisou fazer aqui na lataria da banca. Essas barras de ferros que foram soldadas aqui também para reforçar a segurança. Por aqui até o contador de energia já foi parcialmente destruído. Isso porque apenas essa banca foi arrombada 4 vezes, somente essa. E aqui mesmo na Epaminondas, no fim de semana passado, uma outra banca foi arrombada. E quem trabalha nesses locais, como o Seu José Cardoso, que trabalha com banca de revista há mais de 30 anos e só neste ponto, há mais de 16 anos, são essas pessoas que convivem com os prejuízos. Seu José, quando eles invadem as bancas, o que é que eles levam? O que é que eles procuram? Eles procuram a revista mais cara, DVD, sabe, CD, sabe, que é a revista que dá mais refrigerante, picolé também, sabe, tudo ele leva, sabe. Seu José, agora quem é que arromba? Vocês têm ideia de quem são essas pessoas? Ninguém tem a mínima ideia, sabe, não sei se é cheiracola ou é alguma pessoa, sabe, que vive aqui só passando, olhando para saber, sabe, como é que vão arrombar. A situação do Seu José, infelizmente, é enfrentada por muitos donos de bancas de revista, por pessoas que trabalham neste local. Para se ter uma ideia, no Parque 10, o dono de uma banca flagrou um homem invadindo a banca e nesse local ele entrou numa briga com o invasor, com o assaltante, e o assaltante acabou mordendo esse homem nas mãos e no mamilo. O caso foi parar na delegacia. Aqui no centro de Manaus mesmo, apenas na Avenida Eduardo Ribeiro, pelo menos 5 bancas já foram arrombadas nos 2 últimos meses. Essa é a situação das pessoas que trabalham nesse tipo de comércio, nessas bancas, comercializando as suas revistas, os livros, o refrigerante, o bombom, enfim, servindo a população que está pelo centro da cidade, nas áreas comerciais, nas áreas de grande movimentação de pessoas como essas.
E essas pessoas estão convivendo com esses constantes arrombamentos e precisam da atuação do poder público para coibir esse tipo de prática. E a polícia prendeu Daniel Cavalcante. Ele tocava um laboratório de refino de drogas num kitnet no bairro Nova Cidade. Lá foram encontrados cocaína, oxi e maconha. Daniel Cavalcante de Araújo estava no Parque 10 para fazer uma entrega, quando foi flagrado com uma porção de maconha. O suspeito era vigiado pela polícia há 2 meses. Além de maconha do tipo skunk, o carro dele foi apreendido. Daniel foi condenado por tráfico de drogas e estava no semiaberto. Ele recebia ordens de dentro da cadeia de chefes do tráfico locais. Nós recebemos denúncia anônima há cerca de 2 meses atrás, iniciamos uma investigação que começou na mesma época, sobre o abastecimento de drogas aqui no bairro do Parque 10. E passamos a fazer essa investigação e na data de ontem realizamos campana próximo a um local onde seria entregue esse material entorpecente. Quando avistamos o carro e a pessoa com as características que foram repassadas para a gente na denúncia. A princípio, a equipe do 23º Distrito de Polícia achava que ia pegar apenas um traficante que estava indo fazer uma entrega de uma substância como essa daqui, maconha tipo skunk. Mas o Daniel acabou deixando cair uma chave no momento da prisão. E essa chave levou a polícia até um laboratório de refino de drogas. E aí, olha, a polícia encontrou todo esse material por lá. Inclusive, a gente pode ver aqui que o Daniel havia feito aí o refino de alguma substância entorpecente há pouco tempo. Aqui a gente tem uma ideia clara do que é usado por esses suspeitos para poder fazer com que realmente a droga fique menos pura e renda mais dinheiro. A gente tem aqui, por exemplo, solução de bateria, cafeína e rejunte. Isso mesmo, isso aqui é utilizado para construção civil. São alguns dos materiais que eles utilizam para realmente fazer com que a droga renda mais dinheiro e que, com certeza, trazem muito mais mal para a saúde do usuário. O Daniel foi pego, foi uma denúncia que foi feita, ele já estava sendo monitorado há 2 meses e agora ele sai de circulação. E quando eu vejo um negócio desse, eu fico imaginando como é que alguém tem coragem de colocar no corpo um produto desse daí. Como é que alguém tem coragem de cheirar um negócio desse, de fumar? Porque aí eles colocam rejunte, que é aquele cimento lá para fazer o detalhe ali da lajota, colocam barrilha, que é aquele produto de colocar na piscina, solução de bateria, alguns casos colocam pó de vidro. E outra coisa, como é que ele sabe a medida certa? Ele pode colocar ali, por exemplo, esterco, que o cara vai estar consumindo aquilo e está destruindo o próprio corpo, Nossa equipe de reportagem foi até o Conjunto Galileia, lá na zona norte da cidade. Lá os moradores estão preocupados porque os assaltos estão cada vez mais frequentes. Ninguém escapa. Pouca gente sabe, mas aqui no Galileia as casas foram destinadas a servidores públicos. Esse era o objetivo aqui do conjunto. Inclusive, a maioria dos moradores aqui dessa região são policiais militares. Agora, por uma ironia do destino, um local onde moram tantos servidores, tantos policiais, o número de assaltos, de roubos e furtos tem crescido assustadoramente. A população tem medo. Os moradores têm medo, os comerciantes têm medo, porque realmente o negócio está ficando sem controle. Nós estamos aqui num comércio aqui da região, aqui funciona um restaurante e choperia. Agora é cedo, o local está fechado, mas é aqui, nessa parte da garagem, onde ficam os clientes ali do lado de fora, ainda ficam algumas mesas, os carros, motos de quem vem para cá. Esse carro que estava aqui na rua do lado, essa semana mesmo foi arrombado. Olha só. Os bandidos quebraram o vidro, ainda tem pedaços aqui, do vidro. Eles quebraram o vidro e levaram alguns objetos que estavam dentro do carro. Muitas vezes as pessoas ficam aqui do lado de fora conversando, bebendo. E foi numa dessas situações
que as câmeras de segurança aqui desse local conseguiram flagrar o momento em que um rapaz rouba uma peça de uma moto. E eles têm agido assim com frequência aqui nesse local. Os rapazes estavam aqui na frente, conversando, uma mulher junto também estava. Quando de repente um deles anda aqui para a lateral, né? Aqui já na outra rua, onde algumas motos ficam estacionadas, motos de pessoas, de clientes, motos de funcionários. Disfarçadamente ele encosta na parede, observa e volta de novo ali para frente. Num segundo momento ele retorna a esse local, mais uma vez encosta na parede a fim de disfarçar, observa ainda se existem câmeras por perto e aí sim é o momento da ação. Ele chega aqui perto e rapidamente rouba a peça de uma moto e volta como se nada tivesse acontecido. O que ele não contava é que a câmera de segurança flagrou toda a ação. A gente pode ver aí nas imagens que se trata de um rapaz jovem, como eu disse, está aí acompanhado de mais uma menina e ele então rapidamente vai até a lateral aqui do estabelecimento, olha para um lado, olha para o outro e numa fração de segundos ele puxa com muita habilidade e consegue roubar a peça da moto. Essa é uma situação pontual que nós estamos mostrando, que as câmeras de segurança conseguiram flagrar aqui nesse estabelecimento, mas isso é algo que tem acontecido com frequência aqui no bairro. Nós conversamos com um morador aqui da região que nos contou que a onda de assaltos vem crescendo, que a polícia está na rua, mas mesmo assim não consegue ser suficiente para conter a ação dos bandidos. Os assaltos vêm ocorrendo constantemente, né? Todos os comércios aqui da principal do Conjunto Galileia, toda semana, se possível, todo dia tem uma ocorrência de roubos, assaltos, né? Fora outros tipos de danos que acontecem, roubos de peças, de veículos, né? Principalmente para os comerciantes aqui, está um negócio muito difícil. Bom, diante dessa situação, o jeito por aqui tem sido trabalhar trancados, isso mesmo, olha só. Os comércios aqui da região, como tem sofrido, como relatou esse morador com quem nós conversamos, agora é assim. Eles colocam grades e atendem os clientes através dessa grade. Ali mais acima a gente vê um outro comércio também com grades e é assim que as pessoas têm vivido aqui no bairro. E a 15ª Companhia Interativa Comunitária, a SICOM, informou que faz policiamento ostensivo no Conjunto Galileia e em áreas adjacentes diuturnamente, com viaturas e policiamento a pé em locais de grande movimentação de pessoas, principalmente nas vias comerciais. Outras iniciativas são as blitz itinerantes e revistas a bares e coletivos urbanos, com o intuito de combater o tráfico de drogas, armas de fogo, furtos e roubos. A Polícia Militar informa ainda que vem atuando firmemente nas ruas para reprimir as ações delituosas e orientando a população em relação à prevenção de assaltos. E Elza Correia da Costa, de 68 anos, foi morta com golpes de barra de ferro, foi esquartejada, colocada em uma mala e, por fim, jogada em um rio em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas. O crime aconteceu no dia 27 de janeiro, mas só agora foi revelado. A mandante do assassinato é a filha da idosa, a funcionária pública Maria Madalena Correia da Cunha, conhecida na cidade como Teca. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi a casa em que as duas moravam no município. A Teca queria que a mãe alugasse o imóvel para a prefeitura, mas a idosa se negou. A investigação apontou que Teca contratou 2 homens para matar a própria mãe e, enquanto a mesma era assassinada dentro da residência, ela ficou na frente do imóvel para encobrir a ação. Teca disse aos vizinhos que a mãe havia feito uma viagem, mas a polícia desconfiou e ela acabou confessando o crime. E depois do intervalo comercial, tem movimentação no Centro de Detenção Provisória. Já já o Danilo Alves traz os detalhes. E você lembra do Brian Bremer, aquele fugitivo do IPAT que ficou famoso na internet depois de publicar fotos no Facebook? Pois é, ele se entregou à polícia. A gente conta esses detalhes daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo.